Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos desejar a todos um bom final de semana. Estamos chegando na sua casa com mais uma devocional. E para isto, eu quero convidar você a pensar comigo sobre a temática Seguindo os Passos de Cristo. Talvez você faça uma pergunta a mim: por que devo seguir a Cristo? Na década de 80, surgiu um livro com o título Em Seus Passos, que faria Jesus. Eu preciso seguir os passos de Cristo por algumas razões. Primeiro, porque Jesus Cristo é um padrão perfeito. Você lembra do famoso caderno de caligrafia? É Kaulos mais Grafos, significa escrever bonito. Quando Paulo afirma que Cristo deixou o seu exemplo, ele usa uma palavra grega, exatamente a mesma para caligrafia, que aparece somente aqui no contexto do Novo Testamento. Jesus Cristo não é apenas não é apenas um padrão perfeito. Jesus Cristo também tem uma história de um homem perfeito. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, Pedro escrevendo diz assim: portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Como Pedro se estivesse dizendo, assim como os estudantes aprendem a escrever de um modelo perfeito de caligrafia, assim também nós somos estudantes na escola da vida e somente podemos aprender a viver copiando o padrão perfeito da vida que Deus nos apresentou. E aí o apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não há outra maneira de usarmos o termo caligrafia para o significado que Pedro quis dar ao vocábulo. Pedro, quando quis mostrar isto na sua história, Pedro quis nos desafiar para que possamos também deixar um legado. E aí Jesus Cristo teve exemplo de perfeição de santidade, o qual não cometeu pecado nenhum, 1 Pedro 2, 22. Perfeito nas palavras, a Bíblia diz que nem dolo algum se achou na sua boca, 1 Pedro 2, 22. Perfeito nas reações, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julgava retamente. 1 Pedro 2, 23. Perfeito no amor sacrificial. 1 Pedro 2, 24. Apenas uma pergunta: em que sentido Jesus carregou os nossos pecados? A resposta é simples. É no sentido em que ele tomou sobre si a culpa que estava ligada a ele. Ele sofreu as maldições que ele atraíram, que é separação de Deus. Ele sofreu consequências penais que ele acarretava. A gente pode ver isso, que Jesus Cristo também, ele é perfeito como pastor e bispo, 1 Pedro 2, 25. A primeira palavra desse versículo é porque, que faz a ligação conclusiva com os versículos anteriores. Pedro encerra apresentando Jesus Cristo como pastor e bispo das nossas almas. O primeiro termo aqui refere-se ao guardião ou protetor das ovelhas. Ele é aquele bom pastor. O bom pastor lá do Salmo 23,
tão conhecido de todos nós. O segundo é de supervisor do rebanho. Ele é aquele que de cima vê todas as coisas e os sofrimentos do seu povo. Isso é Jesus. É por isso que nós devemos aceitar o seu convite quando ele diz assim: vinde a mim todos que estão carregados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto muito da expressão do profeta Ezequiel, no Ezequiel 37, quando Deus o coloca no lugar talvez o não mais agradável do mundo, no vale de ossos secos, e a Bíblia diz assim: estavam sequíssimos. E Deus faz uma pergunta ao profeta: eles poderão reviver? E o profeta dá uma resposta: Senhor, tu sabes. Eu não sei que vale você está atravessando. Eu só sei que nós temos um pastor que é perfeito, é o guardião das nossas almas e é o supervisor, é o bispo, é aquele que está olhando o rebanho, é aquele que conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: precisamos reconhecer que não é fácil seguir o exemplo de Cristo. O padrão é muito elevado, mas é sempre bom lembrar que Deus não abaixa o seu padrão para adaptar às nossas fraquezas. É a imagem que temos de Cristo vai determinar como vamos segui-lo. Por isso, o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus abençoe e um próximo abraço e até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir.